Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e estou consigo a apresentar este programa de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo aqui na Curiacos TV e também na Rádio Vida 97.1. O nosso convidado de hoje é o diretor do The Blind Spot, que é uma publicação online. Nuno Machado, olá, boa noite, Nuno. Boa noite, Nuno. Obrigado por estares aqui. Nuno, falamos de informação, contra-informação, desinformação, quer que seja, que isso é ao longo do tempo em que tem sido o nosso convidado. Essa também tem sido uma das tónicas das nossas conversas, porque assistimos a uma fase em que poucos ou nenhuns podiam dizer aquilo que alguns queriam que a maioria dissesse. Sendo assim, também é importante olhar para as entidades reguladoras. Neste caso, em Portugal, temos a ERC, e entender qual é a sua função. Lembro-me perfeitamente de uma intervenção que a ERC teve numa entrevista do José Rodrigues dos Santos à então candidata ex-ministra da Saúde, Marta Temido. Lembras-te que depois a ERC emitiu, por assim dizer, um comunicado ou um parecer sobre a entrevista, mas na realidade, como é que está esse regulador e se realmente regula alguma coisa ou se é uma alavanca para uma boa informação? Boa noite outra vez. Eu penso que um dos grandes problemas é a falta de independência da maior parte das agências e dos reguladores e, portanto, todos aqueles órgãos que deveriam ter uma grande independência em relação ao poder. Provavelmente a ERC também está sujeita a essas influências, há um conjunto de dependências diretas e indiretas. Nós, no nosso caso, não penso que seja das entidades que esteja totalmente capturada e já vi algumas decisões que pelo menos foram minimamente equilibradas. Uma delas até disse respeito ao The Blind Spot, mas vamos ver no futuro. Nós temos vários processos lá, porque como judicialmente no nosso código não é permitido, porque há coisas muito graves que se passaram em relação aos nossos média, nós começámos a colocar lá as questões à ERC, pelo menos será uma coisa de divulgação pública, porque são coisas objetivas. Vamos ver a deliberação. Eu estou esperançado que ainda existe alguma independência e que esses casos... E por acaso vamos abordar um tema que era as ajudas da USAID, que se calhar chegaram também aqui a algumas plataformas e meios de comunicação importantes. Olha, mas um dos últimos casos que teve alguma notoriedade ou que teve alguma visibilidade aconteceu com a Joana Amaral Dias, quando ela mencionou quanto é que custava a presidência portuguesa em relação à coroa espanhola, não é? Exato. Ela mencionou por contribuinte que a nossa presidência custava 11 vezes mais a cada contribuinte nacional do que a cada contribuinte espanhol que custava a Casa Real Espanhola. Isto foi num debate com candidatos, ou neste caso pré-candidatos, porque a pessoa em causa ainda não se decidiu se vai candidatar, e depois numa peça em que estavam a reportar exatamente as declarações deles, passam essa declaração da Joana Amaral Dias, e ela é desmentida em direto na declaração da peça da SIC quando ela esteve lá. E disseram esta informação é falsa e que apenas custa 2 vezes mais ao contribuinte nacional do que ao espanhol. Depois, o próprio polígrafo veio analisar esses valores e confirmou que os valores estavam corretos com os dados que havia, portanto era exatamente por volta dessas 11 vezes mais e não as 2 vezes, porque tinha-se de ver pela população, que a espanhola é muito maior, portanto bastava alguma verificação e não estar a desmentir a pessoa em direto, não é? Mas curiosamente o polígrafo, apesar de dizer que a informação é verdadeira, nunca publica nada sobre a própria SIC, com o qual tem parceria, nos fact-checkers, portanto a própria entidade que tem essa parceria faz afirmações que não são corretas, que são falsas, não é? No fundo, a própria SIC é que na peça, na narração, passa uma informação falsa.
Mas nunca, portanto, no polígrafo nunca é referido a SIC. E não achas que era de facto nestes momentos que a tal ERC deveria intervir, obrigando, não sei se pode obrigar ou não, mas pelo menos dizendo que seria necessário que a SIC repusesse a verdade, ou que o polígrafo publicasse de facto e mencionasse a SIC, porque senão há aqui um conflito de interesses, não? O polígrafo, pessoalmente, não tem grande confiança que o vá fazer, mas eu penso que o grande problema, porque nós até podíamos achar que são coisas que acontecem e que é por, pronto, eu não queria usar a palavra incompetência, mas pronto, algum descuido, porque o jornalismo, o que eles arrogam é que fazem a filtração e que confirmam as fontes e as informações, etc. E, portanto, deveriam ter feito isso. Mas eu penso que o maior problema é quando nós confrontamos a SIC com essas situações, eles não corrigem, e pelo que nós falámos na altura, depois falámos com o João Normal Dias, nem sequer lhe pediram desculpa, porque eles estão a desmentir em direto na televisão e nem sequer pediram desculpa. Portanto, nestes casos é que eu acho que é mesmo essencial, e nós fizemos a queixa para a ERC, nesse sentido, portanto, estamos a aguardar, há muitas queixas que estão a demorar muito tempo, provavelmente têm muitas, porque as próprias pessoas também se estão a começar a perceber desta e de muitas outras situações, e uma das coisas que eu reparei quando falei com as pessoas da ERC foi que eles disseram sobre um caso ou outro que nós já falámos anteriormente, que já não era o único caso, ou seja, mesmo pessoas começaram a fazer essas denúncias, portanto as pessoas estão-se a perceber, portanto esperemos que a ERC de facto intervenha. É bom sinal. É bom sinal e vê-se que, de facto, a população está um pouco dividida entre aqueles que só veem a comunicação social tradicional e as pessoas que têm acesso a outras fontes de informação e, quando as confrontam, às vezes ficam um pouco chocadas. E é interessante, por exemplo, Trump abrir as conferências da Casa Branca a propostas informativas, o estilo do blind spot, não é? Sim, até porque nos Estados Unidos, a realidade na Europa, particularmente em Portugal, é um pouco diferente, mas nos Estados Unidos esses grandes órgãos de comunicação social, porque talvez tenha havido uma abertura maior e o Twitter tem uma influência muito maior do que cá em Portugal e foi o primeiro que deixou de ter censura, tem outras formas de regulação e as pessoas tiveram acesso a mais informação e, portanto, quer as fontes de informação independentes, quer os podcasts estão de facto com um nível de audiência muito superior às tradicionais e, portanto, também faz sentido por aí. E foi a justificação que ele disse, que obviamente que muitas dessas são mais favoráveis a ele, portanto também se percebe qual é o interesse. Mas não achas que era um futuro que se via a acontecer? Ou seja, quando tens um podcast como o do Joe Rogan com, sei lá, milhões e milhões de visualizações, não seria expectável que mais tarde ou mais cedo propostas como essas se pudessem sentar nos meios que fazem e que colocam as questões aos grandes atores políticos? Eu penso que pode fazer sentido, mas tem de haver também, obviamente, algum controle, porque também há muitas dessas plataformas que, de facto, não têm um rigor tão grande ou são demasiado politizadas. Agora, fazia sentido, mas até provavelmente vamos falar mais à frente, isso é totalmente impossível em países como o nosso, porque o objetivo é exatamente ocupar todo esse espaço mediático e de comunicação social, exatamente com a mesma orientação, exatamente com as mesmas agendas, exatamente com o mesmo discurso e censurar totalmente ou descredibilizar ou tirar todas as plataformas possível. Portanto, isso não vai acontecer cá em Portugal. Bem. Olha, nós vamos aproveitar isto, já voltamos a falar de alguns casos e de algumas situações cá em Portugal, mas uma vez que mencionas essa questão dos meios de comunicação tradicionais e não tradicionais, esta suspensão de pagamentos pela USAID foi surpreendente. Não a suspensão, mas o rol de ONGs e não só, de atividades que eram financiadas por esta agência americana. Sim, houve alguns casos que foram detectados, nomeadamente pela agenda do LGBT+, etc. Mas isto aqui eu acho que eles estão a usar isto mais como um exemplo, porque o que se passa com esta agência passa-se com imensas agências, passa-se com inúmeros departamentos. Isto é o modo como hoje em dia estamos a funcionar, que são os governos utilizam estas agências para fazer o outsourcing dos seus próprios interesses e da sua própria ideologia. Antes era só a CIA, se calhar.
Pronto, houve aqui algumas transferências e, por exemplo, muitos casos que estão a passar da USAID realmente não são deles, são até do Departamento de Estado. Portanto, são aqui vários, e eu acho que eles estão a utilizar este como uma justificação, e a justificação que eles estão a dar principal, porque isto obviamente que deve ser feito em todos os departamentos e muitas outras agências, é que eles estão a ocultar os dados. Portanto, não há transparência, ou seja, o próprio governo de Trump não está a conseguir aceder ou a agência agora liderada pelo Musk e não só, não estão a conseguir... Doge, não é? Exato. Okay. Não estão a conseguir aceder a esses dados. Portanto, eles, como não acedem, estão a congelar e, portanto, no futuro vão analisar quais são os programas que realmente fazem sentido, quais é que não fazem, e até se está a pensar passar esta agência para o Departamento de Estado. Não sei se depois vai acontecer ou não, mas provavelmente vai. Basicamente é uma redução gigantesca de custos que está a ser planeada. Não te surpreende ver meios de comunicação, por exemplo, a BBC a receber dinheiros desta agência? Não me surpreende nada, porque nós já tínhamos investigado há mais de um ano, dois, 3 anos, que todas aquelas corporações e através das suas fundações, todos os seus interesses estão defendidos por todas essas agências governamentais. E, portanto, da mesma maneira que a Fundação Bill e Melinda Gates financia os média, muito mais do que esse financiamento é o financiamento que é feito pelo Estado. Portanto, há um alinhamento total entre estes grandes interesses corporativos que usam múltiplas fundações e o próprio Estado. Estados, portanto, são os Estados, são os principais financiadores. Foi uma das coisas que nós descobrimos nos últimos meses, na União Europeia também, e nos Estados Unidos, portanto, são os próprios Estados. E o Estado americano, por exemplo, tem inúmeras parcerias com o próprio, aí não é com a Fundação diretamente, é com outras entidades que ele utiliza, com o próprio Bill Gates, com o Departamento de Agricultura, que simultaneamente é um regulador, tem investimentos conjuntos com o próprio Bill Gates. Portanto, esta promiscuidade existe e, portanto, se estas fundações financiam, os governos financiam, com certeza. Achas que se vai descobrir algo ainda mais surpreendente e estás à espera, ou já sabes de alguma coisa aqui do Burgo, alguém que recebesse dinheiro? Nós estamos também a investigar em relação a Portugal. De facto, estamos a investigar todos, não só esta agência, mas em geral. Sim, há alguns que recebem. Agora, algumas coisas não são públicas, ou vai ser difícil também descobrir, e recebem de muitas outras formas. Portanto, podem receber diretamente de lá, algumas já detectámos, mas outras recebem através de fundações, através de outros departamentos do Estado norte-americano, através da Comissão Europeia. Portanto, provavelmente há uns que da Comissão Europeia, acho que é a grande fatia desses investimentos, para estas agendas completamente alinhadas, são sempre as mesmas agendas e estão todos, quer as fundações, quer os governos, a nível mundial, estão completamente alinhados. E agora é pedrada no charco, de facto, é este governo de Trump que, pelo menos em relação a algumas dessas agendas, não está tão alinhado. E essa é que é a diferença. Muito bem. Olha, finalmente houve a confirmação de Robert Kennedy para a saúde e, obviamente, protestos fizeram-se ouvir. Claro, nós já falámos um bocadinho da percepção geral que havia sobre o Robert Kennedy, que foi um bocadinho alterada com as eleições, mas ele continua com aquele rótulo de anti-vacinas e, de facto, ele teve posições muito críticas e muito céticas em relação à eficácia, mas principalmente em relação à segurança. Nas audiências para a confirmação dele, ele cedeu em vários pontos, tornou-se muito mais pró-vacinas. Disse sempre que precisava de investigar, mas de facto fez ali algumas tensas, porque provavelmente não teria sido aceite, e foi mesmo no limite. Mas espera-se de facto que ele vá fazer alguma coisa em relação a esse ponto também, nomeadamente que haja estudos de maior qualidade sobre a segurança e eficácia das mesmas, claro. Entretanto, também já veio dizer que provavelmente iriam fazer um novo sistema de detecção de segurança das vacinas e, portanto,
o ênfase foi muito mais nas questões de hábitos e alimentares principalmente. Sim, não achas que estar a reduzir a proposta política de Kennedy às vacinas ou à vacinação vá, de alguma forma, minimizar aquilo que ele tem falado, nomeadamente em relação à alimentação, nomeadamente aos hábitos, nomeadamente ao problema de obesidade crónica, não já nos adultos, mas nas crianças americanas? Sim, sim, sem dúvida. Isto foi uma tentativa de centrar naquele ponto que era mais discutível e que há mais gente que não concorda com ele. Porque em relação àquilo que ele diz são coisas relativamente óbvias. Quando tens uma população, e ele dá os números, de cerca de 60% da população que está doente, todas as doenças, a grande maioria das doenças está relacionada exatamente com estes hábitos de vida e alimentares, nomeadamente a obesidade, a diabetes, etc. Mesmo os representantes democratas tinham dificuldade em dizer que não. Portanto, toda a gente concordava em relação a estes pontos, porque são tão óbvios, quando se fala tanto de salvar vidas humanas, era tão fácil, através desta abordagem, e aí há uma evidência científica muito robusta, que é difícil estar contra ele. E, pronto, e penso que ele também se focou mais nisso, e bem, porque é um ponto essencial, mesmo em relação agora à agenda das doenças infectocontagiosas e das pandemias. Em qualquer doença desta epidemia ou pandemias, a população mais fragilizada normalmente é a população que tem estes problemas de saúde de base. Ou seja, não é apenas o vírus, é principalmente o hospedeiro que não tem condições suficientes para isto e para todas as doenças. Portanto, eu penso que foi por aí que ele conseguiu, e vamos lá ver se ele consegue mudar. Não achas, e ainda bem que falaste nisto, e vamos só fazer aqui um pequeno desvio, não achas que essa foi uma ou é uma mudança que é necessário fazer, porque parece que a medicina nas últimas décadas apontou muito mais ao vírus, por assim dizer, do que ao hospedeiro, ou seja, tentar que o hospedeiro seja mais resiliente e mais resistente aos vírus. A medicina apontou, mas é aos vírus, e deixou o hospedeiro aos seus maus e bons hábitos. Sim, em relação a isso e em relação a praticamente todas as doenças, mas isso tem a ver com o sistema de incentivos que está criado, não é? Porque as farmacêuticas, que têm essa grande capacidade de investimento, que têm os acionistas que investiram nela, que são os mesmos que investem nos média. Nós, aliás, temos apontados vários casos que os principais acionistas são exatamente iguais. Eles não têm muito interesse em que, de facto, seja através de hábitos simples, alimentares, de atividade física, de uma alimentação cuidada, porque também estão na indústria da produção de alimentos processados. Exatamente. Portanto, não há nenhum incentivo para isso. O incentivo é exatamente ter pessoas que estejam doentes e depois tentar minimizar essas doenças através de medicamentos constantes, que obviamente que são importantes, mas claramente eu acho que qualquer observador independente vê que há uma dependência cada vez maior e cada vez há mais doenças crónicas, e, portanto, para a indústria farmacêutica é ótimo e para os seus acionistas é ótimo. Portanto, contrariar este ciclo é extremamente difícil. Muito bem. Olha, Nuno, ainda há pouco falavas da questão dos financiamentos de certas agências, ONGs ou think tanks e média. Como é que as coisas estão na Europa? Porque, ouvindo e dando atenção ao discurso de J.D. Vance, ele quase que questionou se os valores europeus estão alinhados como estiveram em tempos com os valores americanos. A minha imagem da Europa, e eu há muitos anos era sempre um euro-entusiasta, neste momento é muito negativo, não em relação à Europa, mas em relação às pessoas que estão a dirigir e a muitos dos governos que nós temos cá, porque eu acho que se passa exatamente o contrário. Basicamente nós temos uma Comissão Europeia que está, na minha opinião, totalmente capturada, e nós, quando vimos os lobbies, vemos a pressão de facto que existe com eles e as portas giratórias que existem nas pessoas que estão no poder. Falámos um bocadinho em relação a isso. Então, basicamente, a Comissão Europeia está a utilizar o dinheiro dos contribuintes europeus não para alavancar, como eles dizem, os valores europeus, que é a palavra que dizem, mas para alavancar uma agenda totalmente alinhada com essas grandes corporações. E para isso, descentraliza, faz outsourcing, e utiliza os think tanks, as ONGs, a comunicação social, e então o nível de financiamento que a Comissão Europeia, nomeadamente também através das suas fundações e agências, está a dar a quem segue esta narrativa,
e estas agendas é brutal. E, portanto, está condicionado totalmente a liberdade dentro do espaço europeu de diferentes visões, de diferentes e quais estratégias. é que têm sido as notas principais? Ou seja, qual é que têm sido as narrativas principais que a Europa quer manter à tona? Em primeiro lugar, a agenda verde. Portanto, a todo o custo, haver investimentos para tudo, mesmo que sejam coisas que depois, pouco tempo depois vê-se que não são sustentáveis, mas é o nível de investimento e os recursos que está a ser aplicado, muitas vezes sem grande racionalidade, mas isso depois dava uma discussão mais profunda. Depois o progressivismo extremo, portanto existe um grande alinhamento para uma linha ideológica específica, que curiosamente mesmo partidos considerados de direita, de certa maneira também muitos deles estão a assumir. Depois também a questão da imigração também foi muito forte. Atualmente há muitos países, porque de facto as opiniões públicas eles analisam e os políticos também só interessam a quem está por trás destes interesses, se forem eleitos, se não forem, não tem hipótese, mas de facto a Comissão Europeia investiu muito em políticas de grande abertura e de imigração massiva. E, portanto, no fundo, é uma uniformização destas agendas e destas... E continuou com o medo da opinião dos outros, não é? Ou seja, a censura e o fact-checking vão continuar a fazer parte das notas que compõem a música de Bruxelas. Na Comissão Europeia tudo está a apontar para aí, porque isto é tão flagrante favorecimento de certos grupos, de certos interesses e de certas agendas, que ao se abrir um pouco, se há um órgão de comunicação social que falasse diferente, se houver outra exposição pública de posições contraditórias... E já vamos a alguns casos que até aconteceram ainda mais complexos, mas aí até os políticos não se importam de cair no ridículo. E deixa-me usar aqui um caso que eu tenho a certeza que tu conheces. Pedro Sánchez, o primeiro-ministro ou presidente do governo espanhol, veio muito preocupado dizer que temos que regular as redes sociais e temos que controlar o algoritmo para defender a nossa democracia. Não disse nada sobre a investigação da mulher que está a ser investigada por corrupção. Não disse nada da audiência e da investigação, ou acusação, neste caso, ao irmão, onde um governo autónomo qualquer criou um posto só para o irmão de Pedro Sánchez. E quando o juiz pergunta, então, mas isso ficava aonde? Eu não tenho a certeza, mas você tinha alguém... Não sei bem. Então, mas o que é que era suposto você fazer? Bem, eu fazia coisas. São as respostas dele. E é Pedro Sánchez que precisa de controlar o algoritmo das redes sociais. E esse caso é curioso estás a falar, porque isso tem ligações cá a Portugal, também publicámos sobre isso, eventualmente numa próxima ocasião podemos falar, mas é exatamente, são estas pessoas, muitas delas que já estão fartas. Tu viste a von der Leyen sobre a guerra na Ucrânia, dizer que os russos não tinham sequer chips para os tanques, e que um conjunto de afirmações completamente infundadas. São estas pessoas que estimulam e que incentivam estas ONGs, estes fact-checkers. E agora já se fala num programa da própria Comissão. Também se fala. Portanto, basicamente isto o que a Comissão faz é censura por procuração. Eles não querem dizer somos nós que censuramos, mas isto é totalmente a Comissão que controla, porque eles é que dizem o que é correto, qual é a narrativa correta. Já há várias destas agendas, como acho que também já falámos, eles já não dizem que estão a lutar contra a informação falsa, estão a lutar contra narrativas alternativas. E nesse sentido nós publicámos uma que foi mais uma que basicamente tenta unir várias destas fact-checkers, os média, quer unir vários destes instrumentos que fazem essa tal censura por procuração, que é o chamado escudo europeu. É uma medida de integração para tornar cada vez mais difícil alguém que publica alguma coisa na rede social ou noutra plataforma qualquer, que aquela mensagem não seja completamente censurada, que não apareça, e que haja várias formas. E nós próprios, nas tentativas de censura que nos acontece, aparece sempre a justificação com o Digital Act da Comissão Europeia. Portanto, em termos de regulação, a Comissão Europeia tenta
por essa descentralização dos fact-checkers e de outros órgãos para fazer esta censura ou desmonetização ou outras formas, e ela própria, através de uma regulamentação muito apertada, cada vez mais subjetiva, tenta também condicionar, ou seja, uma rede social, se alguém publicar alguma coisa que vai contra a narrativa da Comissão Europeia, aquilo pode ser considerado desinformação, e o que a Comissão quer é que a própria rede social seja obrigada a censurar, mesmo que ela não queira. Uma das novidades, lá está, foi alguma coisa que cruzou do Atlântico para cá e que já tinha sido também desmistificado, foi a acusação de interferência russa nas eleições em 2016, quando da vitória de Trump sobre Hillary Clinton. Mas agora, eis quando, de facto, num país europeu, algo semelhante aconteceu, mas com a anulação dos resultados. Sim, esse caso, de facto, acho que nos pôs muita gente, eu próprio, pensar se ainda existe democracia na Europa. Porque na democracia nós temos de aceitar os resultados, mesmo que vá contra os interesses, neste caso da Comissão Europeia ou da NATO, porque basicamente era um candidato que não era favorito, que era cético em relação a algumas políticas desta Comissão Europeia e era contra uma grande expansão da NATO. E na Roménia a NATO tem maior base militar e havia planos de expansão. Provavelmente esse foi um dos motivos. E esse candidato, surpreendentemente, passou à segunda volta e até ficou em primeiro. As eleições, depois ia à segunda volta, nas intenções de voto, salvo erro, estava por volta de 70%, 66% ou mais, das intenções de voto, e a 2 dias das eleições, o Tribunal Constitucional romeno cancela as eleições. E a justificação foi que houve uma campanha no TikTok que favoreceu o candidato e que lhe teria supostamente dado a vitória. E depois vários políticos, os nossos média todos, vieram congratular-se pela defesa da democracia. A Comissão Europeia também diz que ia abrir uma investigação, etc. Entretanto, houve investigações sobre o caso e chegou-se à conclusão que nem sequer, aquelas campanhas nem sequer vinham da parte deles, muitas até havia suspeitas de terem vindo de outros partidos numa luta contra partidos que tinham mais possibilidades, ou seja, não tinha grande fundamento e essas campanhas de TikTok acontecem financiadas por múltiplos interesses diferentes, sempre aconteceram. E acontece pelos média, pela comunicação, pelas redes sociais, outras redes sociais, etc. E, portanto, neste momento o Presidente, que já devia ter saído, manteve-se. E, entretanto, nos últimos dias acabou por se demitir, mas de facto é uma situação complexa. Não chega a ser vergonhoso, porque eu recordo, e mais uma vez, deixa-me ir ao discurso de J.D. Vance, o vice-presidente americano, na Conferência de Segurança de Munique, quando ele diz assim: quando na vossa democracia uma ou outra campanha de TikTok altera os resultados, então é porque a vossa democracia é fraca. Não achas que, de alguma forma, o que J.D. Vance está a dizer é que a Europa tem medo, aliás, ele afirmou isso, tem medo dos próprios votantes e da escolha do povo? Eu não diria que é a Europa, eu acho que são as pessoas que neste momento estão a liderar a Europa. Porque eles, basicamente, o plano, e como acontecia também nos Estados Unidos, por isso é que ele tem uma visão mais favorável à liberdade de expressão. O que acontece na Europa é que, basicamente, a ideia é, se nós controlarmos totalmente todas as fontes de informação, aquele tipo de partidos que é contra as nossas agendas nunca vai ganhar. O Trump foi a primeira surpresa, foi a primeira pessoa que saiu deste conjunto de partidos e de políticos que está controlado por uma certa elite, para o bem e para o mal, com todos os defeitos e com certeza também tem os seus interesses, como nós também já falámos. Mas foi a primeira pessoa foi o primeiro que saiu. Será que na Europa, se houver outras Roménias, será que esses resultados vão ser aceitos ou vai-se arranjar qualquer pretexto deste género? É que as influências, mesmo em relação à Comissão Europeia, a Comissão Europeia, e isso também nós já investigámos, a Comissão Europeia sim tem influenciado imensas eleições, tem favorecido muito certas agendas, direto ou indiretamente até certos partidos. Portanto, eles acusam os russos, neste caso, de influenciar uma campanha, ou poder ter havido, porque eram suspeitas, nem sequer houve nada comprovado, mas eles próprios é que fazem isso. Portanto, mas a um nível muito maior, através de inúmeros instrumentos e com este tipo de favorecimentos.
Portanto, acho que é um pretexto que é usado. Depois há que questionar, e talvez já seja tarde demais, não quero dizer isso, mas o que é que estará por trás, de facto, deste tipo de iniciativas? Porque, em termos de comunicação, eles usam sempre aqueles chavões, a defesa da democracia, a salvaguarda dos valores europeus, o bem-estar do planeta, ou seja, em termos de chavões e clichês, eles têm, de facto, impacto. Mas será que é isso que está por detrás dessas iniciativas? Eu penso que por trás, mesmo se queremos ir à raiz do problema, eu penso que tem a ver com interesses económicos e tem a ver com o controle, de facto, dos mercados, certas cartelizações em algumas áreas que existem, ou seja, são sempre os mesmos a dominar e, portanto, a esses grupos não lhes interessa ter concorrência. E, portanto, essas decisões todas que são tomadas, na minha opinião, são em defesa desses interesses, não em defesa dos interesses europeus. Essas pessoas não lhes interessa minimamente que haja uma economia robusta, em que haja concorrência, porque isso é uma forma deles próprios poderem perder o controle. E quando eles têm o controle sobre as emergências, e podem decidir quando é que uma coisa é emergência e quando é que não é, até podem tomar medidas para incentivar essa emergência. E a nível global. Essa é a tentativa a nível global que agora está muito posta em causa. Claro. A questão do Twitter, do ex-Twitter, do X, e a questão agora da eleição do Donald Trump e de muitos outros governos veio pôr isto em causa. E por isso é que há o risco, se países como a França, a Alemanha, se mudarem de governo, toda essa hegemonia é posta em causa. A Alemanha que tem eleições este domingo, não é? Por isso essa pressão toda que neste momento está a ser feita sobre a Alemanha para que, e até se põe em causa, e já houve declarações de alguns representantes da Europa a dizer que se calhar os resultados podem não ser aceitos e, portanto, provavelmente não vai acontecer, mas se acontecesse uma vitória, uma maioria eventualmente desse partido alternativo às políticas europeias, tenho muitas dúvidas que não fosse feito qualquer coisa no sentido de impedir que chegasse ao poder. Por outro lado, como nós estamos a ver, nós quando pensamos em ONGs, quando pensamos neste tipo de organizações, pensamos sempre numa quase inocência, num sentido de dever, numa chamada em relação a este ou aquele tópico. Mas aquilo que estamos a constatar é que muitas dessas organizações são financiadas por grandes corporações e algumas delas estão debaixo da alçada de elites financeiras. Sim, quer por grandes corporações, quer pelos governos que são controlados por essas grandes corporações, através de fundações, etc. Muitas dessas ONGs, eu até acredito, há vários tipos, não é? Eu acredito que os objetivos até possam ter sido nobres, ou seja, eles não foram, vamos fazer uma ONG porque vamos defender estes interesses e destas corporações, eu acredito que não. Agora, quando tu tens um sistema que os incentivos, tu só recebes dinheiro e és altamente financiado, mesmo os média, se eu quisesse ganhar dinheiro no Blind Spot era facílimo porque essas agências todas dão muito mais dinheiro que alguma vez vou conseguir ter com assinantes ou com o tipo de apoios. E, portanto, os incentivos são tão grandes que, obviamente, qualquer organização direciona-se para os receber e para crescer. Isto põe até em causa aquelas ONGs que têm, de facto, intenções nobres, mas que não têm o financiamento suficiente, porque todo o financiamento vai para quem fala tem estas agências, um pouco como na investigação científica, que alguns investigadores se queixaram. Se nós não pusermos alterações climáticas no nosso artigo, nós não somos publicados. Não. Portanto, quem não puser certas agendas eu não quero dizer imigração porque é um problema complexo, mas claro, de uma imigração excessiva ou do LGBT, ou de agendas muito progressistas, ou da agenda verde, etc., não vai ter financiamento. Portanto, acaba por essas ONGs crescerem a partir daí, pois são completamente instrumentalizadas. Uma questão que acaba por também ser importante aqui é que existe
A ideia, e porque quando começou a guerra, nós descobrimos através da comunicação social que a Rússia tem oligarcas. Não é? Todos os outros países têm milionários e multimilionários, a Rússia tem oligarcas. Mas há quem diga que existe, de facto, uma oligarquia a nível mundial e que são sempre os mesmos que nós encontramos no topo da cadeia alimentar. Sim, são, e nós já investigámos um bocadinho sobre isso, provavelmente alguns que nós não conseguimos chegar, supõe-se quem é que são, quais é que são as famílias, mas de facto isso existe. E depois também há oligarquias mais nacionais, que também sempre existiram, mas que cada vez estão mais relacionadas com essas oligarquias a nível global, aquelas entidades todas como o Bilderberg, o Fórum Económico Mundial, e depois há muitas outras, basicamente organizam essas oligarquias, põem umas em contacto com outras e, portanto, mesmo a nível nacional, penso que uma das mudanças que está a existir é que essas oligarquias que sempre existiram e não vamos ser ingênuos, provavelmente sempre vão existir, sempre vai ser necessário, ou sempre o sistema vai conduzir para haver poucas pessoas a controlarem os países. Pronto, sempre foi, portanto, provavelmente há algum motivo para isso, bons e maus. Agora, quando os interesses nacionais são de tal forma postos em causa por os interesses globalistas, como agora se diz, e eu penso que faz algum sentido, e está a haver um choque, não é? Porque ou entramos numa espécie de ditadura, aquela ideia que se podia fazer uma ditadura mascarada de democracia já está a ver que vai ser difícil. Vai ser difícil. Há essa tentativa ainda, mas vai ser difícil porque as pessoas ainda têm acesso a outras fontes de informação. E já estão mais alertas também. Portanto, isto provavelmente vamos ter de arranjar, vamos ter as tais Rússias. Uma das reflexões que eu muitas vezes faço é se nós criticamos os russos, mas depois quando vamos ver e quem tem acesso às informações e quem pode estudar algumas coisas que a maior parte das pessoas não tem acesso, vê que o nosso sistema não é muito diferente. Isso é que é preocupante. É que tudo aquilo que acontece em países como a Rússia está cada vez mais a acontecer em países E não achas que também há uma tentativa de mascarar a mesma coisa leva com uma máscara diferente, não é? Por exemplo, toda a gente está preocupado com o Elon Musk e toda a gente se preocupa com os grandes multimilionários ou bilionários que financiam o Partido Republicano. No entanto, pouco ou nada se fala dos multimilionários ou bilionários que financiam o Partido Democrata. Pouco ou nada se fala da interferência de George Soros. E aí é que se vê que há esta manipulação gigantesca, não é? Porque não há, de facto, as diferenças são... Quando um lado faz uma coisa, ela é protegida, mesmo na questão da desinformação. Se um lado pode mentir descaradamente, não acontece nada. Se do outro lado há alguma coisa que é um bocadinho menos precisa, já aparece em todo lado a toda hora. E isso é um caso nítido. Obviamente que o Partido Democrata e estas agências são completamente condicionadas por essa elite que aparece, ainda hoje viste uma pessoa como o Bill Gates, que é alguém que tem um historial, mesmo em relação ao ex-sócio, não se lembras-te, nos 60 Minutos, há uns anos, passaram uma reportagem sobre o que é que ele fez ao sócio dele, quando o sócio tinha cancro e ele estava a tratar de uma maneira de conseguir ficar com a empresa para ele. Isto hoje em dia é impensável. Esses órgãos de comunicação social nunca vão falar. Antes, pelo contrário, só não o promove. Não é o Steve Ballmer, era o outro. Não, era o outro, era o anterior, sim. Okay. Que na altura depois até recuperou, depois entretanto já faleceu, mas na altura eles explicaram tudo aquilo que ele fez. E entrevistaram o próprio. E, portanto, também ele ter tido saído da Microsoft porque tentou arranjar essa cartelização do mercado. Os casos todos que houve com o Epstein, com a traição à mulher, com o assédio sexual. Pronto, se isto acontecesse com uma figura que não tivesse ligado a estes interesses, ou fosse contra este interesse, essa pessoa estava completamente arriscada. Era impossível, provavelmente até estaria presa. É interessante que a comunicação social fez um trabalho exaustivo quando o Elon Musk tomou conta do X, mas nunca ninguém investigou tudo aquilo que foi o reinado de Jack Dorsey à frente do Twitter, nomeadamente o facto de ele ter roubado a ideia ao colega que depois acabou por despedir e não lhe dar sequer nenhum crédito, não é? Pronto, essas pessoas estão completamente protegidas, por isso é que essa questão da luta contra a desinformação,
e dos órgãos de comunicação social de independência não existe. Basicamente, a ideia é capturar todos os órgãos tradicionais, todos os que eles chamam independentes, porque os que são verdadeiramente independentes eles não reconhecem, obviamente, jeito. E, portanto, é um controle total da narrativa que é o objetivo. Muito bem. Olha, nós temos assistido também a algumas posições por parte dos governos mais fortes em relação às questões de opiniões e à liberdade de expressão. Temos assistido, inclusive, a algumas prisões. Por isso é que essa questão de diferenciarmos em relação a outros países cada vez se calhar faz menos sentido, porque pode ser mais mascarado, como tu dizias, mas de facto existe uma perseguição a opiniões divergentes muito forte na Europa, e inclusive uma coisa que se está a conseguir atingir em alguns países, o setor judicial, que era aquele pilar que mantinha as coisas ainda com alguma dificuldade de se impor regimes menos democráticos. E o caso do Reino Unido e o caso da Alemanha são dois casos paradigmáticos, e que o conjunto de pessoas que está presa por delito de opinião e depois a diferença que se vê no rigor que se tem com um comentário que até pode ser negativo ou desproporcionado, mas depois do outro lado dizem barbaridades muito piores e não acontece nada. Tivemos um caso em Portugal com o diretor da PJ. Sim, esse caso teve também a ver com a questão da imigração, não é? Foi um caso claro de desinformação que passou completamente ao lado. Foi numa apresentação no Diário de Notícias, em que o diretor da PJ faz um conjunto de declarações muito naquela linha, a imigração não tem relação nenhuma com a criminalidade, e a desinformação e a discurso de ódio. E depois eu tenho aqui os dados para lhe mostrar, e depois vai mostrar dados que de facto existem, e é o único dado que dá para perceber a origem das pessoas que estão presas. Portanto, temos aquela dificuldade para estudar, e seria importante estudar, não é? Até para se poderem definir bem as políticas, ver de que lado de que etnias, mas pronto, para estudar de uma forma global e equilibrada o problema da criminalidade em Portugal. E, portanto, a população criminal, de facto, tem lá a origem. E depois ele pega nos números, tem aqueles continentes e países com os maiores índices de números de criminalidade. Basicamente, nós temos cerca de 10 mil presos em Portugal, e 2 mil e tal são de nacionalidade estrangeira. E ele pega nesses maiores países todos, nesses maiores continentes que têm maior criminalidade, inclusive a Europa, que tem uma taxa de criminalidade baixíssima, os que vêm de países europeus comparados com os outros, e diz, isto não são imigrantes, estes todos são estrangeiros, estão cá de passagem. Depois dá o exemplo das barrigas de aluguer, chamou até o nome das mulas. Isso são só... E realmente ali na população brasileira é provável que haja uma percentagem maior, porque a percentagem de mulheres é maior, embora haja muito mais homens. Exato. Mas e depois pega numa secção que é outros países, são aqueles países que não têm quase ninguém, e diz que naqueles países há 120, salvo erro, estes 120, estes sim é que são os imigrantes. Portanto, é uma coisa completamente sem sentido nenhum, e que, para justificar uma dada narrativa, e não há ninguém que pegue nisto, e que a Iniciativa Liberal disse que ele utilizou dados truncados e um conjunto de outras afirmações. Nós fizemos um artigo em que pegámos em várias coisas e aquilo não faz qualquer sentido, até é autodemonstrável que... Claro. Olha, por outro lado, existem uns que podem dizer tudo e mais alguma coisa daquilo que lhes apetece. Vocês mencionaram também uma deputada municipal de Lisboa, eleita pelo Bloco de Esquerda, que afirmou que a cultura portuguesa era uma bosta, mas não usou a palavra bosta, usou mesmo o termo aquele que nós não devemos usar, por assim dizer. Sim, parece que, ligado àquelas agendas que nós falámos, parece que existe aqui algum alinhamento de várias pessoas, nomeadamente vários políticos, numa desvalorização da identidade cultural dos povos. Parece que muito alinhada com o interesse do mundo. É verdade. Mas, Nuno, vamos ver aqui onde é que a liberdade de expressão entra. Porque honestamente, ela tem o direito de dizer aquilo. Cada um diz a baboseira que bem entender. O problema é que ela ao dizer aquilo,
tem que sofrer as mesmas consequências que outros que possam dizer outra coisa qualquer. E é isso que não me parece que esteja a acontecer. Mas isso não é defendido, porque provavelmente nos valores europeus, como diz a von der Leyen, a identidade cultural dos países não deve ser defendida. Porque não são os valores europeus, são os valores da von der Leyen e desta Comissão, que não parece estar muito interessada em que os países mantenham os seus valores identitários. E porquê é que isso é importante? E eu acho que é preciso um certo equilíbrio, mas é importante haver países diferentes, com diferentes valores, para terem políticas diferentes, porque o mundo, já se demonstrou, só funciona com diferentes soluções, com diferentes experiências. Não pode haver uma uniformização. Vamos partir do pressuposto que esta elite que controla, ou que a própria von der Leyen a querer dizer, isto são os valores, isto é que é as boas políticas, o resto é mau. Vamos imaginar que ela até estava com boas intenções e que não era controlada não estava capturada por interesses superiores. Não funcionaria de qualquer forma. Nós tivemos a experiência com o comunismo, este controle central não funciona. É preciso haver experiências diferentes. A realidade é demasiado complexa. E em termos de país é o mesmo. Imagina que todos os países eram a União Soviética no mundo, ao mesmo tempo. Que é basicamente o que se tenta fazer, com modelos um pouco diferentes, com uma atividade económica diferente, mas é basicamente um controle total e igual. Vamos imaginar que todos os países eram a União Soviética. Não havia alternativa, não se podia comparar com outros, não havia hipótese de sair dali. E as oligarquias controlavam e, portanto, não queriam sair de lá. Portanto, mesmo que eles tivessem boas intenções, não funciona desta forma e é preciso ver países com políticas diferentes, adaptadas às suas realidades, às suas culturas, à ideologia da maior parte da população, aos seus valores tradicionais, etc., para que possa haver esta concorrência e as próprias pessoas com a livre circulação até podem, não se identificam tanto, mudar, experimentar outras coisas. O que se está a apontar é para um mundo distópico e que as consequências poderiam ser muito mais. Por isso é que... Mas, Nuno, se existir, e já estamos nos últimos 3 minutos, porque aqui o tempo voa, mas se existir uma desvalorização da cultura, o que é que impede depois dessas agendas desvalorizarem a individualidade? Que é o que já acontece, no fundo. É um bocadinho isso que já acontece, que é se a ausência de liberdade de expressão de uma pessoa poder exprimir a sua opção, a sua expressão, já diz isso. Ou seja, é esta ideia de que há alguém que sabe que tem a verdade. Portanto, alguém tem a verdade. E todos os partidos políticos têm muito poucos graus de liberdade atualmente. Sobre alguns assuntos não têm. Todos têm de estar alinhados. Portanto, quer os partidos, quer as pessoas, têm todos de defender a mesma coisa. E isso é totalmente contrário a um país democrático. Por isso é que a liberdade de expressão é um pilar fundamental e por isso é que está a ser atacado. É exatamente por isso. Porque se começar a haver brechas, essa monopolização, essa defesa intransigente de certas agendas, e depois qual é que é o problema disto de ser controlado por corporações? É que a economia, essas corporações só conseguem ganhar dinheiro quando são sistematicamente a precisar de inovar, a precisar de arranjar novas soluções. Então, eles precisam de criar novos problemas constantemente, porque senão o nível de rentabilidade vai baixando. E, portanto, de tempo a tempo, nos ciclos económicos, eles têm de criar novas crises, novas emergências. E depois, quem é que vai providenciar essas soluções? São eles próprios, é toda essa indústria, esse complexo industrial, que vai providenciar essas soluções. Portanto... Mas isso é um conceito absolutamente utópico. Aliás, se pegares no hotel de Hilbert, tu vês que o hotel está sempre cheio e aceita sempre pessoas novas, mas aquilo é só uma ideia. Não há nada na vida, na realidade, que diga que algo assim é possível acontecer. Ou seja, estar sempre em constante inovação e progresso. Mas qual é que é a grande vantagem disto? E o Fórum Económico Mundial ajuda muito nisso. Se tu conseguires prever qual vai ser a próxima crise, onde é que vai ser, todos os recursos vão ser canalizados para ali. Se fores tu a prever e tu controlares essa comunicação toda, tu próprio é que já desenvolveste as soluções, mesmo que depois não funcionem, mas todos os recursos vão para ali. Isto o que leva ao quê? É cada vez um maior controle e cada vez mais poder destas entidades superiores. Muito bem. Nuno Machado, do The Blind Spot, convido
que você vá até lá ao site, subscreva e seja um assinante. Nuno, obrigado por ter estado aqui connosco. É sempre um gosto. E obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe, pode rever esta conversa subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, clique no sininho. Olha, e se quiser começar logo de manhã a ouvir estas conversas, o nosso podcast também é uma boa opção. Hoje não só fica essa recomendação, mas também fica a recomendação então de procurar o The Blind Spot, subscrever ou tornar-se um assinante e ajudar, obviamente, também a que mais informação chegue até nós. Resta-me agradecer e desejar-lhe uma ótima noite. Amanhã estamos de volta para mais um programa. Boa noite e muito obrigado.